a London School of Economics, que é uma das mais prestigiadas escolas de economia da Inglaterra, não tem nada de socialista ou de revolucionária, publicou um estudo mostrando que a guerra às drogas fracassou. Aliás, confirmando o que outros organismos, outras organizações já vinham dizendo. A guerra às drogas fracassou por quê? Porque o consumo não diminuiu e porque só gerou mais violência e corrupção. O resultado da guerra às drogas é esse. O consumo segue enorme e a violência e a corrupção aumentaram estrondosamente. Então, a guerra às drogas acabou, na prática, se transformando numa guerra aos pobres, né? O exemplo da Cláudia, no Rio de Janeiro, aquela moça que foi arrastada pelo automóvel, antes de ser arrastada pelo automóvel, ela foi executada pela polícia. O Amarildo, executado pela polícia. O DG em São Paulo, executado pela polícia. Todos na lógica da guerra às drogas, porque eles eram suspeitos de serem traficantes, ou porque eles poderiam ser traficantes, ou porque estavam no meio de um território conflagrado pelo tráfico. Então, esse modelo não serve, esse modelo está fracassado. A legalização da maconha me parece ser imperativa. Eu acho que o Mujica nos dá um grande exemplo no Uruguai. Por quê? Primeiro, porque a maconha é uma droga que causa tão ou menos mal do que o álcool. Tá? Então, nós já temos que partir desse debate sobre o efeito da maconha enquanto droga. Evidentemente que ela traz prejuízo à saúde, assim como o álcool, assim como o cigarro, né? Assim como vários remédios que são legalizados no Brasil que trazem prejuízo. Mas como evitar esses prejuízos? Justamente regulamentando. E aí temos o projeto do Jean Willis, que é o nosso deputado, a quem eu tenho enorme admiração, porque ele tem a coragem de comprar essas pautas que são difíceis de dialogar muitas vezes com a população. E uma delas é a da descriminalização e regulamentação da maconha, que não significa liberar geral, todo mundo vai fumar maconha à vontade. Significa regulamentar no sentido de que, primeiro, não seja crime, de que as pessoas possam plantar em casa, inclusive, para poder consumir sem ter contato com o traficante, porque muitas vezes se diz a maconha é uma porta de entrada para outras drogas. Sim, ela é. Por quê? Porque através da maconha o consumidor tem contato com o traficante. E existem drogas muito mais lucrativas para o traficante do que a maconha, como a cocaína, como o crack. Tem muita gente que fuma maconha a vida inteira e não usa outras drogas, né? Assim como tem gente que usa outras drogas e nunca usou maconha. Mas a maconha que é consumida hoje, ela não é a mesma que é consumida no Uruguai, por exemplo, que é plantada, que tem sementes que são exatamente, justamente por ser ilegal, é uma droga de pior qualidade, que muitas vezes é misturada com outras coisas, com produtos químicos, né? Então, a melhor forma de garantir a segurança das pessoas no consumo e, ao mesmo tempo, se abrir um diálogo mais honesto sobre as consequências da maconha, né? E dialogar com a juventude sobre a possibilidade de se ter um uso recreativo e, ao mesmo tempo, de se evitar uma dependência que possa, de fato, trazer resultados negativos para a saúde, para o desenvolvimento mental e corporal das pessoas. E, dessa maneira, eu acredito que nós temos uma condição muito maior de diminuir o consumo, ou de possibilitar um consumo responsável e, ao mesmo tempo, combater outras drogas que são muito mais nefastas, como o crack, por exemplo. Sim. E tem um estudo da Unifesp de São Paulo que mostra que 60% dos usuários de crack conseguiram, dos que se submeteram ao estudo, 60% conseguiram abandonar o crack utilizando a maconha. Então, eu acho que, além do que tem doenças também que podem ser tratadas através da maconha, e sequer esse uso medicinal é permitido no Brasil, sendo que os Estados Unidos já estão permitindo em vários estados, né? O Uruguai, Portugal também está discutindo isso. Então, eu vejo que é um atraso muito grande a criminalização da maconha e um desperdício de dinheiro, essa guerra às drogas que só traz violência, corrupção policial e mortes de pessoas inocentes.